do Entre Nós Outros. O meu nome é Carolina, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. E eu estou muito feliz de estar encerrando, é com muita honra que eu encerro os nossos webinários de 2020, apresentando para vocês, ou melhor, compartilhando com vocês, algumas considerações que têm pautado o desenvolvimento da minha tese. Vou falar então um pouquinho sobre as considerações sobre a autoria docente de materiais didáticos. Então, para a gente começar essa conversa, né, quem seria o professor autor, né? Quando a gente imagina isso, a gente pode pensar que é aquele professor que escreve livros, que escreve artigos que derivam das suas pesquisas, por exemplo, mas também a gente pode entender o professor autor como aquele professor que produz os materiais que ele vai usar nas suas próprias aulas com os seus alunos, né? Eu entendo que a autoria do professor, ela vai se reconstituindo e se constituindo continuamente, então é uma questão de formação e por conta disso ela é também uma questão de identidade docente, né? Então a gente precisa considerar nesse percurso formativo, né, questões tanto relacionadas à nossa personalidade, como que a gente se auto-percebe autor, até aspectos relacionados às políticas de formação e trabalho docente que vão dar condições para que essa autoria se consolide. Então, por que esse tema ele é importante, né? Esse ano, né, tão desafiador que está sendo 2020, nos colocou à prova em muitos sentidos, né? E entre eles a nossa autoria, né? Os nossos materiais produzidos ganharam ainda mais destaque, né? Mais importância nesse momento em que a gente está se perguntando, será que é possível ensinar remotamente, né? Dessa forma como foi tão emergencial, qual é o papel dos materiais nesse caso e como eles podem potencializar, né? Esse ensino remoto. Também falando mais especificamente da nossa área específica, que é o ensino de língua espanhola, esse tema tem muita importância porque o espanhol, como vocês já devem saber, né, não consta mais nos editais do PNLD, né? Então, a partir de agora, os professores precisarão demandar ainda mais esforços, né? Isso vai exigir incrementos e aperfeiçoamento da sua autoria, né? E melhor dizendo, que a gente se aproprie mesmo dessa identidade de autores e possamos criar os nossos materiais, né? A gente precisa assumir uma postura mais autoral em relação ao nosso trabalho. E isso passa por essa consolidação que eu falei da nossa identidade, que é uma construção. Então, é preciso a gente considerar, né, que a autoria, ela é bastante fomentada hoje em dia pela internet, né? Porque a internet é essa plataforma global, né, de criação que vai impulsionar e redimensionar a autoria dos professores, tendo em vista que hoje a gente pode buscar recursos, a gente pode elaborar recursos online, por exemplo, compartilhar isso com as pessoas, né, nossos colegas, nossos alunos, então criando uma rede de colaboração entre nós. Então, a internet vai potencializar o nosso processo autoral. O que é necessário para se tornar um professor autor? Eu fiz uma pesquisa recentemente com 39 professores de diferentes áreas do conhecimento e fiz algumas perguntas no questionário, mas aqui eu vou destacar uma delas, que é justamente essa: o que é necessário para tornar-se um professor autor? Então, desses 39 participantes, 35 concordam ou concordam totalmente, né? Foi essa a categoria que eu usei para avaliar, né? Eles vão concordar que ser criativo é muito importante para se tornar autor, né? 28 dizem que é importante conhecer e saber usar a tecnologia, 35 concordam que é importante gostar de produzir materiais didáticos e 25 concordam que é importante produzir, né, ou criar em parceria com colegas, com alunos, enfim. E eu tive a ideia de propor o que eu chamei de pilares da autoria, né? Por que pilares? Porque eu entendo, como eu disse no início do vídeo, né,
que a nossa identidade como autor, ela está sempre em construção, em transformação. E a gente precisa, então, de algumas bases mais sólidas, né, para dar sustentação para a construção dessa identidade. Então, eu defini 4 pilares, né? Eu defini o pilar da criatividade, da curadoria, do prazer e da sabedoria digital. Normalmente eu percebo, falando por mim também, que existe uma tendência da gente associar a criatividade com a genialidade, né? Como sendo uma característica que só algumas pessoas têm, né? E que a criação, né, ela se dá assim em momentos de inspiração, momentos, quase que momentos de epifania, assim, né? Existem alguns autores que vão defender que a criatividade ela está muito mais relacionada com o trabalho do que com genialidade, né? A psicologia social, inclusive, tem vários estudos, né, que vão demonstrar de formas diferentes que a criatividade é multifatorial, ou seja, vão interferir na criatividade, vão determinar ela vários fatores, tá? Eu trouxe aqui alguns que eu acredito que sejam relevantes para o tema que eu estou tratando, que são os fatores cognitivos, que dizem respeito à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, e aí a gente pode pensar no nosso conhecimento sobre espanhol, sobre linguística, linguística aplicada, literatura, todas essas áreas que vão compor aí a nossa grande área língua espanhola, né? Interferem também na nossa criatividade os fatores conativos, então, e são fatores relacionados com a nossa personalidade, o nosso estilo, a nossa motivação, né? Então, como eu sou como pessoa, né? E como isso se manifesta nas minhas preferências de ensino, né? Qual é a minha motivação para criar aquele material didático? Tudo isso vai interferir na minha criatividade. Assim como fatores emocionais também. Como que eu me sinto criando materiais didáticos, né? E por fim, interferem fatores ambientais também. Pensando no nosso caso, né? Como é o meu ambiente de trabalho, quais são as condições de trabalho que eu tenho para criar materiais didáticos, né? Então, eu acredito que esses 4 fatores vão interferir diretamente e de maneira interdependente na criatividade do professor. Para o professor criar, ele precisa de uma postura ativa, né? A gente precisa agir mesmo e agir de maneira intencional. Então, a gente vai fazer isso juntando tanto a nossa subjetividade, né? Porque os aspectos subjetivos importam muito, né? Quais são as nossas histórias de formação, né? Como eu disse, nossa personalidade, nosso estilo, essas coisas mais subjetivas importam tanto que eu preciso usar elas em consonância com aspectos mais objetivos, né, mais da ordem da consciência, como, por exemplo, mobilizar os meus conhecimentos do idioma, sobre o idioma e conhecimentos da ordem didática pedagógica para, então, fazer aí uma criação, né, um material didático. Eu preciso unir, como eu disse, a minha subjetividade com uma consciência muito grande sobre o que eu quero criar, para quê, para quem e como eu vou fazer isso. Eu entendo que a criatividade, para nós professores, ela se dá na relação entre esses elementos. A gente pode dizer que a forma intencional com a qual a gente direciona a nossa criatividade, ela é pedagógica. A intencionalidade pedagógica, ela vai articular justamente esses fatores que vão interferir na criatividade de maneira interdependente, né? Eu trago como elemento importante desse processo de criação o pilar da curadoria, né? Sempre quando a gente vai produzir um material didático, e isso não é novidade para ninguém, acho que todo mundo vivencia isso, né, no seu cotidiano, a gente em geral começa por alguma pesquisa, seja de referenciais teóricos para estudar mesmo, para produzir aquele material, até o recurso que eu vou utilizar, né, que tipo de tecnologia, digital ou não, eu vou usar para fazer aquele material, né, textos de base, né, escritos ou não escritos, enfim. A gente vai buscar, então, basicamente, referências que nos inspirem. Quando a gente fala em criatividade do professor autor,
dá para entender que a inspiração também não é uma coisa ocasional, ela faz parte desse trabalho, desse processo de criar. A gente pode dizer, né, que a inspiração, como fonte dessa criatividade, no nosso caso, ela também não se dá ocasionalmente, né? Ela faz parte desse processo, desse trabalho de criação. A curadoria, então, hoje, né, nos diversos campos, né, ela está muito relacionada com o digital. Alguns autores vão dizer que essa curadoria de conteúdo digital ela é necessária para aliviar um pouco essa confusão que a dispersão e o grande volume de informações nos causam muitas vezes, né? Então, essas ações de sistematizar, né, referências, de organizar elas, de categorizar, né, de armazenar essas referências, né, são ações pertencentes a esse conceito de curadoria que podem facilitar, podem agilizar muito o nosso trabalho de criação de materiais didáticos. Qual é a peculiaridade da curadoria de conteúdo digital, segundo alguns autores, né? Pelo modo como nós nos comportamos em rede, né? Nós somos ao mesmo tempo, né, produtores e consumidores de conteúdo digital. Então todo mundo é um potencial criador, né, de conteúdo. E isso é muito relevante para a reflexão que eu trago aqui, né? Todo mundo tem essa potência para criar. A criatividade não é só uma característica de algumas pessoas, mas de todos nós. O que eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, é que a gente precisa criar esse repertório de inspirações. Quanto maior for esse repertório de inspirações, mais agilidade nós teremos no nosso trabalho, né? E também mais estímulos nós vamos ter para a nossa criatividade. Então, o professor ele pode ser curador desses conteúdos, né? Usando para isso ferramentas como as redes sociais, como o Pinterest, o Padlet, que não são ferramentas inicialmente programadas para serem educacionais, né? Mas que podem servir para a gente guardar as nossas referências. E também é importante dizer que aquilo que nos inspira a criar um material didático nem sempre são coisas educacionais per se, né? Um filme, uma música, uma notícia de jornal, tudo pode ser inspiração para um material surgir ou ser adaptado, né? Por outro lado, nós também temos a possibilidade de acessar espaços mais formais de curadoria, onde essa curadoria foi feita previamente por outras pessoas, como, por exemplo, alguns repositórios e referatórios de materiais didáticos, objetos educacionais, né? Esse movimento de busca por inspirações pode ser muito prazeroso, né? E ele deve ser muito prazeroso, tá? Por que eu digo isso? Porque só vai nos inspirar aquilo que de alguma forma mobiliza na gente prazer, interesse, né? Satisfação, curiosidade, né? Então, se não faz sentido, né? Não causa esse prazer, que legal esse material que eu encontrei, esse texto, essa foto, olha que linda para ilustrar, né, a capa lá da minha atividade, enfim, né? Se não causa esse prazer, né, a inspiração também não motiva a criatividade. Então, o prazer como sendo esse motor da nossa ação, ou seja, sempre quando a gente age no mundo, em última instância, sempre buscando esse prazer, ele está muito relacionado com a inspiração, né? Então, dá para dizer que sem prazer não há inspiração e sem inspiração não há criatividade, né? Já que o prazer faz parte daqueles fatores que vão interferir na criatividade, né? Que se relacionam com o nosso emocional. Então é importante mobilizar esse prazer em relação à autoria, né? Então o prazer da autoria, no caso do professor, né? Ele se dá a partir da satisfação mútua entre os desejos do professor em relação àquele material, o que ele espera alcançar com aquele material, e também a satisfação dos desejos dos seus alunos em relação às suas necessidades e interesses de aprendizagem. Eu preciso dizer, no entanto, que esse processo de autopercepção como autores, esse processo de criação mesmo de um material didático, ele vai depender
em grande medida das minhas condições de trabalho para isso, né? Então nós precisamos cada vez mais fomentar espaços propícios à criação, né? O que envolve políticas de formação e trabalho docente relacionadas com uma remuneração e uma carga horária condizentes com o tempo que o professor está em sala de aula, né, frente ao aluno, e o tempo também que ele precisaria para planejar bons materiais didáticos, né, e também relacionadas a essas condições de trabalho mesmo, qual é o tempo que esse professor vai ter para estar em contato com os colegas, para trocar ideias, né, para compartilhar aquilo que ele está pensando, né, que ele produziu, enfim. Então a gente precisa considerar isso. Quanto menos propícios forem esses ambientes à criação, mais difícil vai ser para o professor exercer, né, com propriedade a sua autoria. Então a gente precisa lutar por esses espaços, né? E eu acredito que falar sobre isso é um caminho interessante, por isso que eu faço questão, né? É o tema da minha tese, falar da constituição da autoria do professor. Por fim, não tem como falar de elaboração de materiais didáticos hoje em dia sem mencionar as tecnologias digitais, né? Então, eu trago como último pilar para apresentar e compartilhar com vocês, né, a sabedoria digital, que é um conceito cunhado por Prensky, que basicamente é a articulação entre os conhecimentos de ordem técnica relacionados ao manejo mesmo da tecnologia e os saberes relacionados a um uso ético, a um uso reflexivo e crítico também dessa tecnologia. O que está por trás dessa ideia é que a tecnologia ela vai nos empoderar como sujeitos na medida em que ela expande e aprimora as nossas capacidades inatas, né? Então, sendo a criatividade uma dessas capacidades, como professores a gente precisa ter sabedoria, né, para usar as tecnologias, então, a favor do nosso propósito pedagógico, né, que vai se concretizar nos materiais que nós criamos. Então, o pressuposto é de que o professor sabe mais, ele pode mais, ele faz mais quando tem o domínio dos recursos que estão ao seu dispor. A professora Helena Malman, da UFSM, propõe o conceito de fluência tecnológico-pedagógica, né, que é a sabedoria digital do professor. E ela menciona 3 dimensões como parte dessa fluência, né? A dimensão prática, a dimensão técnica, a dimensão emancipatória. Então, na minha ação como professora, eu preciso mobilizar, então, os meus conhecimentos de ordem técnica sobre a tecnologia na minha prática profissional, né? E isso pode me emancipar se eu tiver um olhar crítico, um olhar reflexivo para esse uso que eu estou fazendo da tecnologia com fins pedagógicos, né? Dentro dessa minha fluência, né, eu queria destacar aqui, existem outros aspectos que ela destaca, né, mas um que particularmente eu acho importante, já que a gente tem algumas dificuldades, né, nos diferentes contextos em que nós professores atuamos, né, principalmente professores da escola básica, né, que é a questão da colaboração. Como é importante a coautoria. É importante nós nos autopercebermos autores, mas também é importante conversar e colaborar mesmo entre professores autores. Isso também pode potencializar a nossa ação, a nossa autoria, pode agilizar também o nosso trabalho, é aquele velho clichê, né? 2 mentes pensam melhor que uma. É mais ou menos por aí. Com isso, com esse trabalho colaborativo, a gente vai criando uma comunidade, né? Uma rede mesmo, vai fortalecendo as tramas dessa rede, né? Deixando ela cada vez mais sólida e criando mesmo uma comunidade de colaboração ou comunidade de autoria também. E para isso, né, a gente precisa criar essa cultura de compartilhar aquilo que nós produzimos. Muitas vezes nós produzimos materiais muito bons que têm muito sucesso na nossa sala de aula, mas esses materiais eles ficam ali para uso interno, no máximo com um colega de escola, né?
Então, já que a gente está falando de tecnologia, por que não, né, colocar esses materiais abertos aí em rede, né, para que isso inspire outras autorias e, como eu disse, vá reforçando, então, as relações dessa rede de colaboração. Eu gosto de pensar o conhecimento como sendo mais potente quando ele está em movimento. Então eu trago aqui um trechinho daquela música do Drexler, lindíssima, que chama Movimento, que ele diz assim: Vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos em movimento. Então, gente, inspiração e criação requer a nossa ação, né? Nossa ação com intencionalidade pedagógica. Eu agradeço a todos a presença, agradeço por esse espaço de troca tão necessário, né? E eu tenho certeza que a gente vai seguir aí por muitos outros momentos interessantes ao longo de 2021, né? Nessa sinergia, construindo essa nossa comunidade. Nós nos vemos em 2021. Tchau!